E terminamos o ano de 2025 com o Comitê de Política Monetária do Banco Central mantendo a taxa de juros no patamar de 15%. Apesar das projeções logo no início do ano indicarem uma taxa menor, infelizmente ficamos nos 15%. E mais ainda, a própria ata da reunião ela especifica de maneira bastante clara que, muito provavelmente, na primeira reunião em 2026, o Copom ainda manterá essa taxa de juros de 15%. A razão básica, e talvez a principal, é de que a política fiscal, ou seja, a execução do arcabouço fiscal, ela ainda não está dando sinalizações de muita firmeza. Então isso deixa realmente os integrantes do Copom um tanto quanto que preocupados com relação àquilo que possa acontecer, principalmente no que diz respeito aos gastos do governo. Então, o próprio mercado ele já começa a projetar o início da redução da taxa de juros aí na segunda reunião do Copom em 2026, que ocorreria em março. Então, até lá, a previsibilidade é a manutenção da taxa de juros nesse patamar. No mesmo dia em que foi divulgado o comunicado dessa reunião, lá nos Estados Unidos, o Comitê Federal de Mercado Aberto reduziu a taxa de juros em 0,25%, ou seja, a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai variar entre 3,5% e 3,75%. Diante desse comentário, especificamente com relação à economia americana, uma pergunta que me fizeram outro dia é muito interessante. Perguntaram, bom, se é o Fed, o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central norte-americano, definindo a taxa de juros dentro de um comitê denominado mercado aberto, a pergunta foi, por que mercado aberto? Mercado aberto não é coisa do mercado financeiro? Pois é, aí vem um aspecto muito importante a ser considerado. O mercado aberto, também conhecido como mercado monetário, é justamente o ambiente em que os bancos centrais realizam a sua política monetária. Então, se nessa preocupação de controlar a liquidez monetária da economia, os bancos centrais utilizam justamente esse mercado aberto para poder fazer essas correções ou ajustes na política monetária. E aí, então, voltando à nossa realidade, dentro dessa perspectiva, então, reforçando apenas a possibilidade da manutenção da taxa de juros nesse patamar de 15%, tudo dependendo, claro, de como o governo vai controlar os seus gastos, principalmente no ano eleitoral. E esta é a grande preocupação.